Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição de Papo de Valor. E olha, estou fazendo Papo de Valor já há algum tempo e essa edição é especialíssima. Estamos aqui com o Dr. Jorge Gerdau, que é uma referência para o empresariado brasileiro, que é uma referência para a indústria brasileira e está aqui na Gazeta, veio para o lançamento aqui para a Vitória, para o lançamento do ES 500 anos. Queria te agradecer e te desejar boas-vindas aqui no nosso videocast, doutor Jorge. Não, o prazer é meu poder estar conversando e analisando as coisas com vocês. No meu entender, o Espírito Santo hoje é um exemplo em termos de gestão, comunidade, governo, comunidade, e tem esse debate, vamos dizer, de análise e avaliações de médio e longo prazo é decisivo. É um tema que falta no Brasil e o Espírito Santo há muitos anos está dando um bom exemplo no sentido da gestão pública, ter objetivos de médio prazo e longo prazo, né? E esse envolvimento da comunidade, Espírito Santo está avançando junto com a atividade empresarial, eu acho que é extremamente inteligente e produtivo. O senhor já falou um pouco da primeira pergunta que eu ia fazer para o senhor, mas então já vou emendar na segunda. O senhor já disse por que é importante essa conexão, né? O Espírito Santo já teve dois planejamentos estratégicos e agora a gente está chegando no terceiro planejamento estratégico. E o senhor já deixou claro qual a importância dessa conexão, setor produtivo, com o setor, com o governo. E o senhor falou que isso faz falta para o Brasil. Por que faz falta para o Brasil? Isso é um tema muito interessante, mas talvez tenha um aspecto que esse tema, como aqui é conduzido na dimensão do Estado, né? Então essa mobilização que o Estado conseguiu com as grandes empresas e depois, de uma forma geral, com o empresariado como um todo, né? Vamos dizer, em nível de Espírito Santo, eu acho que teve uma dimensão que foi viável. O certo é que todos os estados fizessem a mesma coisa, tá certo, né? E que, lógico, no estado de São Paulo é quase que impossível, talvez tem que fazer por regiões, mas a verdade é que essa visão estratégica de construí-la e dialogar com o governo para se ajustarem a visão e a responsabilidade governamental com a comunidade empresarial e a comunidade empresarial levando seus desafios, sua preocupação para o governo, essa mesa de diálogo é extremamente importante. E eu diria que praticamente ela não existe no Brasil. Talvez tenha algum outro estado, talvez hoje Santa Catarina, que também é um estado menor, né? O sistema está funcionando com características também, não com essa estrutura tão bem organizada como tem no Espírito Santo, mas eu diria que os outros estados todos não têm uma capacidade de reunião do pensamento empresarial para trabalhar de mãos dadas com o governo e o contrário, né? O governo podendo se apoiar e utilizar esse debate. E eu diria que se nós olharmos o cenário mundial, não falo só Estados Unidos, mas de forma geral, né? A elite e a estrutura empresarial, ela é extremamente importante na visão estratégica do desenvolvimento, né? Ter esse diálogo construtivo com o governo. Isso é uma coisa que falta a níveis estaduais e muito mais ainda a nível de governo, né? Então nós temos hoje uma gestão pública, né? Sem definições estratégicas que tem que se atingir em termos de desenvolvimento social e econômico, porque o social só pode funcionar quando o econômico está funcionando. Eu diria, de outro lado, o econômico só pode crescer quando o social está estruturado, se envolvendo. É uma engrenagem, né? É um conjunto e essa engrenagem tem que se encaixar, tá certo? Vocês conseguiram fazer esse encaixe no Espírito Santo, que é um orgulho e é um prazer de ver. Agora, quando o senhor fala, o senhor muito tempo à frente da Gerdau, no conselho, e o senhor agora viaja colocando a sua experiência. O senhor falou que em Santa Catarina tem alguma coisa, uma iniciativa, bom, temos aqui a do Espírito Santo,
Mas isso em outros estados é tão assim, o setor público e o setor privado não se falam, não? Em outras regiões do Brasil? Eles se falam, tá certo? Mas não tem uma visão estratégica de médio e longo prazo. Isso entrou na cultura hoje do Espírito Santo, tá certo? Mas se o senhor perguntar ao governo federal o que o governo federal se imagina o Brasil estrategicamente em 2, 5, 10 anos, né? Você não tem essa resposta, tanto por parte da liderança principal, da presidência, como também nos diversos setores. Então, praticamente é um processo político viciado para resolver problemas de curto prazo, sem uma visão estratégica aonde quer se chegar. Então, realmente, vou dizer, o Espírito Santo, talvez até pela natureza das atividades econômicas do Espírito Santo, né? Seja na exportação, portos, é tudo de uma visão global, internacional. Se pegar o processo celulose, né? Você fazer um projeto de celulose tem que começar plantando a árvore, né? Esse simbolismo. Uma visão de longo prazo, né? De longo prazo, tá Você certo? não pode estar preocupado na crise de amanhã. Amanhã. Então, talvez o fato de o Espírito Santo ter atividades que exigem visão de longo prazo, né, fez com que, de uma forma geral, esse sistema evoluísse. Então, eu diria que o exemplo aqui do Espírito Santo é extremamente interessante e eu acho que o grande objetivo seria tentar replicar isso em todos os estados e no âmbito nacional. O senhor chegou a participar daquele conselhão do governo federal, foi criado acho que pelo presidente Lula, Correto. No primeiro mandato dele, Sim. que chamava Conselhão, mas é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Como é que o senhor avalia essa polarização enfrentada pelo Brasil? O diálogo, o senhor falou já de diálogo algumas vezes, na sua autobiografia também, o senhor fala de diálogo. O diálogo está mais pobre no Brasil? A polarização que a gente vive política atrapalhou isso? Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu acho que tem originalmente erros estruturais que a representação empresarial está condicionada por influências de visão gerencial de curto prazo, dos 5S, tá certo? E a representação empresarial não formou a liderança com uma elite empresarial que vê os grandes projetos de longo prazo, tá certo? Então, essa construção, essa conexão no Brasil não está estruturada e não funciona, tá certo? Então, isso faz com que, no fim, as grandes empresas cuidam dos seus problemas, tá certo? O governo trata o tema político de curto prazo, tá certo? E não se faz uma visão estratégica que queremos a médio e longo prazo. Então, vamos dizer, tem dois temas básicos nesse tema que são chaves, é o processo de educação, né? E o segundo é o índice de poupança e investimento, né? Se você trabalha para quebrar o galho de curto prazo, você não tem uma visão estratégica de longo prazo, né? E sem uma visão de longo prazo, o índice de poupança também não se faz dentro de uma visão de propósito de longo prazo. Então, nós estamos hoje, eu diria que na maioria dos estados e principalmente na estrutura país, né, nós não temos um debate estrutural aonde é que queremos chegar, o que eu tenho que fazer para chegar, etc. Né? Então, isso é um tema e acaba que a radicalização, a polarização e a radicalização atrapalha, né? Porque acaba que faz discussões de curto prazo e não uma visão estratégica de longo prazo. Né? Contribui para essa crítica que o senhor está fazendo desde o início da nossa conversa. Quando o senhor fala de índice de poupança, se a gente tomar como verdade que a sociedade também não está preocupada com o longo prazo, ninguém vai fazer poupança. E aí sofre o investimento, por exemplo. O setor empresarial individualmente faz isso, tá certo? Vamos dizer, você não consegue conduzir uma empresa sem ter uma visão estratégica de busca de resultados, política de aplicação de resultados, o que eu distribuo, o que eu guardo para investimento, o que eu capto de dinheiro. Então, no setor empresarial, empresa por empresa existe, mas eu tenho que fazer essa equação, não é por empresa.
tem que fazer essa equação no todo. E aí, como eu já falei, mas vou repetir, tem dois temas chaves. É o índice de educação, evolução da educação. Em segundo lugar é o índice de poupança. Então, o índice de poupança na esfera federal é extremamente pequeno. E aí eu menciono normalmente essa análise comparado com um país que nem a Índia, né, que é um país realmente pobre, né, a renda per capita é de $3.000, era 2.000, atingiram 3. Esse índice de poupança e investimento é decisivo. E no Brasil nós estamos com um índice de poupança e investimento muito pequeno. O melhor exemplo hoje é a Índia, que tem uma poupança de 26% a 28% sobre o PIB governamental, tá certo? Então, isso faz com que tenha resultados e estratégias de médio e longo prazo, né? Nós temos no Brasil hoje um valor ao redor de 1,5%. Consequentemente, nosso crescimento econômico acompanha mal e porcamente o nível de crescimento populacional, né, que caiu e está quase que estagnado hoje, né, que também preocupa, né, de uma visão. Nós temos muito espaço para ocupar ainda, tem potencial de crescimento grande, teríamos ainda, já temos hoje praticamente um crescimento populacional estagnado. Mas o problema é educar para que se aumente a produtividade global, segundo, índice de poupança para ter investimento. Esses dois fatores são os mais importantes. O resto é tudo um conjunto. Mas se eu não trabalhar na melhora, eu tenho hoje um índice de 29% de analfabeto funcional no Brasil ainda, né? Inacreditável. É inaceitável. E esse tema foi debatido nos últimos 15, 20 anos, tá certo? Estabelecendo metas, e as metas não são atingidas. O processo de gestão da educação é um processo deficiente, tá certo? Também com aposentadorias grandes demais em relação aos ativos, né? Vamos dizer, nós temos aí 50 mil ativos e uma aposentadoria de 100 mil. Os aposentados deveriam ser 1/3, né? 2/3 trabalhando, 1/3 é o número clássico que existe em todas as atividades no mundo, aproximadamente, né? Claro. Mas é uma referência, né? Nós temos um número de 100 mil, então nós temos o dobro de aposentados em relação ao que tem. Quer dizer, em relação ao aposentado, temos 4 vezes mais, né? Temos 100 mil contra 25 mil que deveria ter. Então, vamos dizer, isso no fundo, vamos dizer, é tudo falta de debate macroestratégico de propósitos que têm que ser atingidos para fazer o real desenvolvimento, né? E o debate não existe estrutura. O processo político, o Congresso faz também discussões praticamente de curto prazo. Paroquiais, né? E tem aí uma falha também, que o voto o não voto distrital. Sim. Porque no voto distrital se elege o melhor líder, né? No voto como nós temos, se elege por setores. Então, a gente, no fim, o Congresso trabalha por áreas e setores e não tem uma visão estratégica de médio e longo prazo. Tudo contribui para aquilo que o senhor... Combate. Tudo vai contra, exatamente, aquilo que o senhor está defendendo. Perfeito. Que é uma visão mais estratégica. Interessante o senhor falar o senhor citou a Índia, ainda é um país pobre, mas que saiu de $2.000 de renda per capita para 3 mil, já teve um crescimento de 50%. E se a gente olhar o histórico dos últimos anos de crescimento de PIB, está sempre acima de 6, 7, 8%, que o Brasil não vê sustentavelmente há mais de 50 anos. É por aí. O senhor fez no meio da sua fala, uma crítica também à questão das lideranças empresariais. O senhor, que está com 88 anos e muito ativo, teve a oportunidade de conviver com figuras como Olavo Setúbal, Antônio Hermílio de Moraes. Como é que era essa vivência? Eu diria que fazem falta, né? Por quê? Porque são líderes absolutamente brilhantes na atividade empresarial, mas tinham posição política. O sistema político, eu acho que houve uma maior deterioração do debate na área política, né? Consequentemente, vamos dizer, esses líderes, hoje esse debate praticamente foi perdido. Então, vamos dizer, justamente esses dois líderes, Olavo Setúbal
e Antônio Emílio, né, eram homens com uma visão estratégica para o país extraordinária, tá certo? Então, esse debate da visão de médio e longo prazo do país quase que desapareceu, né? Então nós precisamos nos organizar para realmente, e aí é interessante como o Espírito Santo, ao debater hoje 35, né? Eu pergunto, quem mais no Brasil está discutindo o ano 35? O senhor tem noção de algum outro estado ou o governo federal debater, né? Não, o governo federal, com certeza não. Debate a semana que vem, né? Vamos dizer. E olhe Estou exagerando, né? Mas então, na realidade, nós temos uma desestruturação macroestrutural, macropolítica para enfrentar o problema que o Brasil realmente tem que enfrentar. Nós, no MBC, nós fizemos um trabalho e são 12 frentes de análise que fizemos. Falta ainda um trabalho complementar de segurança, mas tem aí 5, 6 setores, né, que deveriam ser focados, né, e que o índice de poupança tem que ser orientado nesse sistema, né, como educação, saúde, logística, etc. Né, são temas que tem que se desenhar o propósito aonde eu quero chegar para estruturar a executiva, a máquina administrativa para buscar esses propósitos. Isso no Brasil não está existindo. O senhor fala do MBC, o Movimento Brasil Competitivo, que correto, é uma das iniciativas que o senhor lidera, exato, ajuda a empurrar. A pergunta, o senhor antecipou uma outra pergunta que eu ia fazer, é o seguinte: falar um pouco de economia. Por que o Brasil não consegue crescer mais de maneira sustentada? A resposta, né, o MBC está fazendo o levantamento, né, dos 5 setores, 5 vetores. Passa por aí? Passa, mas a verdade, a discussão está num patamar acima. Qual é o índice de poupança de investimento? Voltamos à questão da poupança. Depois, se não houver um índice de poupança elevado, né, não adianta eu discutir setores que não existe dinheiro, tá certo? A estratégia do país tem que ser definida. Então, tem duas coisas que tem que ser dada prioridade absoluta, fanática, e atingir patamares mínimos de educação, tá? E que hoje, com o surgimento do IA, da inteligência artificial, né, o processo de educação sobe num novo patamar. Nós não resolvemos ainda o patamar histórico e como é que vamos acompanhar esse patamar. Tem uma elite empresarial ou até política que consegue acompanhar, mas eu tenho uma rabeira, vamos dizer, tamanha que se não mobilizar, nós vamos ter dificuldades. E estamos tendo já essa dificuldade. Aliás, o senhor tem uma visão, né, de que com essa evolução da inteligência artificial, que é algo de uma progressão geométrica, né? Quem não acompanhar vai ter uma divisão no mundo, né? Como é que é essa teoria do senhor? Não, eu levantei a hipótese de que um país que começa a ficar atrasado, né? E é interessante que o Brasil tem empresas e lideranças atualizadas dentro da macrovisão, certo? Em termos de educação, produtividade, etc. Mas temos uma quota tão grande de atraso que não foi nem alfabetizado, né? Que aí surge a pergunta: vamos conseguir continuar crescendo ou nós estamos estagnados? Eu diria que hoje o crescimento per capita no Brasil está estagnado há 20, 30 anos, tá certo? Então, países que têm crescimento 5, 6% ao ano, né, têm um índice de poupança. Então, por isso que eu insisto nesses dois temas: educação e índice de poupança e investimento são os definidores que fazem se o país vai conseguir acompanhar a evolução do mundo ou não, tá certo? E esses dois pontos, se não forem rompidos e estruturados para acompanhar o que está acontecendo no mundo, nós vamos cada vez ficar mais atrasados em relação ao que está acontecendo na evolução do mundo. Então, esse desafio tem que se conscientizar e romper esses vícios históricos de propósitos. Doutor Jorge, nosso tempo está passando e vamos avançar aqui no nosso debate. Vamos olhar para um debate. O senhor está defendendo a questão estratégica, mas deixa eu olhar um pouquinho para o curto prazo aqui, sem deixar de olhar... O chão da fábrica. Mas sem deixar de olhar o estratégico. Como é que o senhor está vendo esse debate fiscal no Brasil? Que é um debate antigo, né? Esse governo a gente está tem a questão do arcabouço fiscal, agora tem essa crise do IOF, que acabou virando uma crise política. Como é que o senhor vê essa questão fiscal do Brasil, doutor? Eu acho que
eu estou começando nesse governo, mas já historicamente, né? Eu primeiro faço o gasto para depois ver como vou fazer a receita, tá certo? E isso nos faz avançar e buscar cada vez mais receita, tá certo? E eu acho que eu deveria analisar a minha estrutura de receitas e ajustar o tamanho da máquina a essa receita. E aí entra dois temas, como falei, educação e índice de poupança, produtividade, para que haja crescimento da economia. Se eu não tiver crescimento da economia, eu não vou ter recursos para atender as necessidades sociais, tá certo? Então, se eu não corrigir investimento, eu não vou ter crescimento da economia para atender as necessidades sociais. É o quadro que nós temos hoje. E o problema da qualidade da educação. Então, são dois temas chaves com quais eu praticamente defino o que o país vai ser ou não vai ser. Então, quando eu entro nessa sua análise e pergunta, né, eu estou praticamente o país estagnado hoje. O crescimento da economia está menor do que o crescimento populacional. Agora, como parou praticamente o crescimento populacional, crescendo aí 2% ao ano, as coisas se equilibram. Mas eu não consigo avançar. Então, nós estamos com uma renda de 9 a 11 mil dólares, vamos dizer, ao redor de 10 mil dólares, há 20, 30 anos. Né? Enquanto outros países estão avançando. Né? Vamos dizer, se eu tomar uma Índia que era 10, 15 anos atrás do Brasil, hoje está atingindo patamares de 200 dólares per capita. Tá certo? Os países desenvolvendo têm 400. E países com política de investimento total, assim, né, como uma Coreia do Sul, chega até 800 dólares. Mas isso é porque a economia está voltada à exportação. Mas eu diria que nós estamos hoje com políticas absolutamente consolidadas de estagnação. Por quê? Porque nós não investimos. Se eu não investir, eu não cresço. E tem o senhor falando, eu me lembrando assim, né? A gente tem os últimos de 21, depois ali de 20, né, daquele primeiro semestre da pandemia, que teve uma queda muito violenta do PIB, o PIB veio crescendo e o Brasil tem, depois de muito tempo, um crescimento anual acima de 3%, que não acontecia há muito tempo. Mas se a gente parar para lembrar que a década passada, sim, a gente teve 2 anos ali de que o PIB quase caiu 10%, era base muito baixa, né? Então o Brasil, se a gente pegar uma janela maior, um filme das últimas 2 décadas, é de um crescimento, como o senhor está dizendo, pífio. Pífio, absolutamente pífio. Um crescimento que mal e porcamente atende o crescimento da população. Agora, esse crescimento maior veio por algumas correções que foram feitas no governo Temer, tá certo? Que é o tema do gasto na parte social, gastos feitos sobre educação, etc. Então, são algumas políticas que melhoraram um pouco a situação, né? Mas que dentro do cenário global, vamos dizer, 0,5%, 1% em relação às necessidades do país, são absolutamente pequenas ainda. O que o senhor, se tiver um congressista assistindo o nosso videocast, sim, ou alguém do governo, ele vai falar, pô, não estamos olhando para o estratégico, a gente fez a reforma tributária. Sim. Reforma tributária, de fato, tem uma mudança... Mas não aconteceu ainda, né? E nós temos uma programação da reforma tributária de resolvê-la em 10 anos, tá certo? Isso, uma transição longa. Longa. Eu acho que isso aí deveria ser encurtado. Agora, tem mais um tema. O mundo, a carga tributária se move, em média, dos mais caros, entre 20% e 21%. Nós já estamos com gastos a nível de 27%. Eu não sabe nem quanto é que vai ficar essa alíquota. Eu acho que muito mais ela não vai crescer, acho eu, mas de qualquer forma é um número absolutamente fora da realidade com que o mundo se move. Tem países que têm um índice de 15% de carga tributária, tá certo? Bom, com essa estrutura, e isso vem pelas decisões de subsídio a muitas áreas, etc., que pagam menos, então, se alguém paga menos, outro tem que pagar mais, tá certo? Exato. Então, faz realmente com que nós, no meu entender, na reforma tributária, eu acho que devia ter uma decisão radical, que a carga não pode ser maior do que 21%. Depois você vê como é que divide isso ou não, tá certo? Porque eu não posso sair do padrão médio
global e internacional. Se eu gastar 27 ou 28, que isso é um número que está surgindo, tá certo? Eu estou definindo a estagnação do país. E a gente vai ter que fazer a reforma administrativa. Vai ter que entrar no tema da reforma administrativa. É outra guerra. Mas o senhor acha que vai simplificar, pelo menos? Eu acho que sim. Hoje, é uma loucura. Nós produzimos, vamos dizer, mais ou menos 70% de aço dos Estados Unidos em relação à nossa produção no Brasil, tá certo? Eu não tenho livro fiscal lá. Eu só tenho a contabilidade, débito e crédito, lucros e perdas, tá certo? Eu aqui tenho 6 livros fiscais diferentes que eu tenho que fazer em cada unidade própria, débito e crédito, etc, tá certo? Né? Então, é um custo absurdo. Eu não tenho ninguém nos Estados Unidos fazendo papelada de livros fiscais. E aqui, um monte. É um monte. Eu tenho 130 especialistas para conseguir gerenciar esse processo, tá certo? Nos países que nem o Canadá, eu tenho 3 ou 4 pessoas, tá certo? No México também é um número ao redor disso. Então não é só a questão da carga, né? É dar conta para conseguir pagar a carga. Eu tenho 6 impostos diferentes em que também o regulamento, o que é débito, o que é crédito, etc., né, são diferentes. Então, é uma burocracia genial com a de reforma, confusão. o senhor acredita que vai A diminuir? reforma vai melhorar muito isso, tá certo? Mas não pode estar cobrando 20% a mais ou 30% a mais que os outros. O senhor falou da Gerdau. Sim. Que é um ícone da indústria siderúrgica. E o senhor foi muito importante para a Gerdau e o senhor já era da 4ª geração, se eu não estou... Perfeito. Não é isso? 4ª geração. A sucessão, eu não vou perguntar como que o senhor fez lá na Gerdau, não, porque acho que o senhor já respondeu muitas vezes isso. Eu quero saber da sucessão, que é uma grande dificuldade. Eu converso com muita gente, da sucessão, meu filho, não sei o quê, como é que a Gerdau, que tem mais de 120 anos, consegue se manter firme e fazendo essa sequência toda de sucessões? É uma visão estratégica de educar as novas gerações com princípios das gerações anteriores, tá certo? Né? Que é o índice de poupança, né? Não esbanjamento, respeito ao operário. Na Gerdau nós tentamos, ou nós fazemos, vamos dizer, meu pai nos educou de respeitar o porteiro da mesma forma como o principal engenheiro. Tá certo? Então são filosofias de políticas de recursos humanos, de educação, investimento, capacitação, que são históricas e que sofrem com a gestão, se ajusta às modernizações necessárias, tá certo? Mas no fundo, vamos dizer, é uma obediência a valores históricos, tá? De poupança, investimento, educação, respeito, tributação total, não tem sonegação e coisas assim. São comportamentos, definição comportamental e tremendamente éticos. Fazer o correto. Fazer o correto. Doutor Jorge, quando eu estava chegando aqui na Gazeta, o pessoal, nossa, Jorge Gerdau aqui, né, um nome de peso, e o pessoal chamava atenção, ele já está com 88 anos. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura histórica, o sujeito chega ali perto dos 60 anos, ele já está querendo parar, aposentar, e o senhor segue ativo no debate público, segue ativo nas questões da empresa. Qual que é o segredo? Na empresa eu estou afastado, de certo modo eu ainda participo. Mas participa pouco, longe. Eu tenho 3 coisas que eu cuido na minha vida, né? Condição física, alimentação e trabalho para continuar sendo útil, tá? Cabeça. E o maior dilema que eu tenho é que a cabeça ainda eu acho que está funcionando melhor que o físico, tá certo? Isso é um conflito clássico, né? Eu chamo a atenção sobre ele porque eu me atrapalho com ele. Os grandes jogadores sempre falavam isso. Perfeito. Do jogador isso acontece com 30 e poucos anos, né? Para a gente é um pouco mais tarde, mas o problema é semelhante. Mas, na realidade, então, e em cima desses 3 princípios gerenciais, para conduzir e manter a condição, né, eu tenho assim, uma frase que é quase um pouco constrangedora, mas eu digo assim, eu quero continuar nos próximos 10 anos ser tão útil como eu sou hoje.
Então, todo ano que eu faço aniversário, tem que conseguir mais 10, tá certo? Então, é um troço meio absurdo, né? Mas ajuda para pensar e motivar, né? Motiva. E motiva. E o mais importante nesse tema todo é uma palavra que hoje eu estou envolvido essencialmente em processos sociais e políticos, né? Mas é a palavra, eu quero continuar sendo útil. Então, eu tenho que trabalhar naquilo que eu sei e tenho que tentar ser útil. Tá certo? E vamos dizer, eu vou falar um exemplo absurdo, absurdo não, mas o esquimó, né? Enquanto ele tiver a capacidade dele se alimentar, eles ficam. No dia que ele não puder saber se alimentar, eles deixam ele para trás na fila, tá certo? Isso é um troço terrível, né? Mas ele é importante na vida, vamos dizer, de processo. Então, a minha busca, e por isso que é tão difícil no mundo de hoje, né? Como se atualizar, né? Como é que eu vou me atualizar hoje para poder continuar sendo útil? É quase uma coisa impossível, mas eu luto para tentar ser útil. Para ninguém te deixar para trás. Última pergunta. A gente está vendo hoje um mundo que está muito rápido, rede social, o senhor falou da inteligência artificial. E o jovem, no meio desse liquidificador todo, muitas vezes uma ansiedade, uma vontade de acontecer muito rápido. Que dica que o senhor dá para os jovens? E quando eu falo do jovem, não precisa ser o garoto que está ali com 18 anos, pode ser ele que está ali na universidade, ou o jovem que está terminando a universidade, ou o jovem que está começando na carreira de uma empresa, como gestor. Que dica que o senhor dá do alto de toda a sua experiência? Eu não sei se sei responder isso, tá certo? Ou dar uma dica sobre o tema, porque há um desbalanceamento, né, dos jovens que querem atingir em 2, 4 anos uma carreira que foi construída em 20 anos, tá certo? Ou 30 anos, tá certo? Então, isso é um tema que hoje não está resolvido, tá? Esse tema ainda tem uma complexidade adicional que não tem solução, complica mais esse processo. A evolução do desenvolvimento tecnológico tomou uma velocidade, né, que nós mesmos conseguimos acompanhar, né? Eu comecei minha vida que o livro fiscal se fazia a cópia dele e depois na gelatina punha para fazer o livro, tá? É só para ver. Eu vivi isso ainda, tá certo, né? E se você toma hoje desenvolvimento tecnológico, como existe com os processos, etc., e antigamente existia, vamos dizer, há 200 anos, uma universidade por país ou coisa desse tipo, né? Hoje, em cada casa tem um jovem trabalhando, imaginando evoluções, tá certo? Então, o ajuste da estrutura social para esse novo quadro, eu acho que ainda não está definido. Eu também não sei responder, né? E que o senhor, voltando para a questão, o que o senhor fala para o garoto que está começando hoje na Gerdau? Um conselho para ele. Eu digo, aprende, tenta descobrir qual é a tua vocação e faz carreira construindo e aprendendo, tá certo? Aí as pessoas crescem, né? Tem a chance de crescimento pela capacidade. Para crescer é preciso estudar e trabalhar toda a vida. Você não pode parar. O parar de estudar é um troço que, com o aceleramento do processo de evolução, antigamente levava 10, 15 anos para ter uma evolução, né? Hoje, cada jovem com o seu computador está eventualmente criando novas tecnologias, coisa disso. Então, o processo está muito acelerado de inovação. Consequentemente, você não pode parar de estudar. Então, tem que ser resiliente. Trabalhar, estudar. Permanentemente. E fazer carreira. Aí você faz a carreira. Aí consegue fazer a carreira. Quem não continuar estudando, acabou. E tem coisa que não muda, né? Trabalhar, estudar, tenho certeza que o senhor faz isso desde que começou. Comecei e pretendo continuar, né? Porque com isso eu também continuo vivendo, né? Com mais idade, consigo ser útil, né? Vamos dizer, para eu ter satisfação de vida, né? Com essa idade, eu tenho que ser útil, né? E eu
se eu não me atualizar e não trabalhar, eu não consigo permanecer útil. Então, isso é um desafio diário. Dr. Jorge Guiedal, olha, muito obrigado pela entrevista. Foram aqui, 37 minutos aqui de conversa e valeu por muitos dias de aprendizado. Muito obrigado que o senhor veio aqui dar essa entrevista aqui para mim na Gazeta. Muito obrigado por ter vindo aqui no Espírito Santo participar do lançamento do ESC 500 anos. Espero entrevistá-lo mais vezes. Eu estou às suas ordens, né? Mas para mim é um prazer participar da forma como nós conseguimos trabalhar nessa entrevista, tá certo? Parabéns, porque nós trabalhamos sobre temas atuais, né? E que são os desafios que nós estamos vivendo, né? E esse ajustamento ele tem que entrar na consciência de todo mundo, né? Eu comecei minha vida, a aposentadoria, a sobrevida era 58 anos, né? Hoje as pessoas estão aí, o jovem que nasce hoje provavelmente vai viver até 120 anos, coisa desse tipo. Imagina né? O que é isso. Né? Então, como é que as regras sociais vão se ajustar a isso? É um desafio enorme, né? Mas temos que trabalhar, temos que enfrentar. Temos que estudar. Temos que estudar. Dr. Jorge Guiedal, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado a você que está nos acompanhando. Até o próximo Papo de Valor. Muito obrigado.